Salve, irmãozinho! Teorias evolutivas, hein, cara? Como ter vestibular que não trata teoria evolutiva? Cai todo ano. Então vamos relembrar? Comigo aí, irmão. Segue, ó. Primeira tentativa de explicar a evolução foi feita por Jean-Baptiste Lamarck, que culminou com a teoria chamada Lamarckismo. A teoria dele apresentava duas leis. Primeira lei do uso e desuso, né? Que dizia que se um animal usa muito uma parte do corpo, ela cresce e desenvolve. Se ele não usa a parte do corpo, ela atrofia e pode chegar a desaparecer. A girafa, que tinha pescoço curto, de tanto ela se esforçar para comer as folhas mais altas dos arbustos, o esforço foi modificando o seu corpo. E ao longo das gerações, os descendentes foram nascendo com pescoços cada vez maiores. Esticava, e os descendentes nascendo cada vez com pescoços maiores. O esforço produzido modificou o corpo, fazendo com que o pescoço crescesse. Coelho de orelha comprida, de tanto o coelho se esforçar para ouvir melhor, a orelha do coelho foi crescendo, né? E a cada geração nós vamos ter novos esforços, culminando com a orelha grande do coelho atualmente, com a orelha longa do coelho. E aí Lamarck tem uma segunda lei, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que dizia que tudo que acontecesse com o papai e com a mamãe, automaticamente era transmissível para o filho, para a próxima geração. Sabe aquela girafa que de tanto esticar o pescoço cresceu? O filho já nasce com o pescoço comprido. Aquele coelho que de tanto esforçar para ouvir melhor a orelha alongou, o filho já nasce com a orelha alongada. O que nós sabemos que hoje não é inteiramente aceito para todas as características, porque nós sabemos o que é transmissível para a característica para a geração seguinte, para os descendentes, somente são as características hereditárias, genéticas, as informações contidas no material genético no DNA. Então, para Lamarck, o resumo: o meio ambiente varia e os organismos se adaptam pelo esforço, modificando o seu organismo, modificando o seu corpo. O Darwin vai aparecer com a ideia, Charles Darwin, em inglês, bem melhor do que Lamarck, que vai culminar com o darwinismo. Olha lá, algumas imagens de Darwin ao longo da vida, né? No finalzinho ficou sapequinha, serelepe, levado da breca. Mas Darwin, a teoria dele é baseada em 3 pontos. Primeiro ponto, irmão, é a variabilidade. Nós somos da mesma espécie, mas nós temos características diferentes. Nós não somos idênticos, né? Certo, mais alto, mais baixo, né? A cor do olho de uma cor, de outra cor, e assim vai para várias outras características. E Darwin dizia que em determinado momento, a mamãe natureza fará uma escolha, seleção natural. Os indivíduos que têm características favoráveis, propícias, que conseguem sobreviver, conseguem reproduzir, estarão adaptados ao ambiente. Os indivíduos com características desfavoráveis, que não conseguem sobreviver ou não conseguem um parceiro para reproduzir, desaparecem. E os seus genes, as suas características, na verdade, elas não são passadas para a geração seguinte. Tudo é uma questão de escolha para Darwin. Então, para Darwin, nós temos a questão do pescoço da girafa. Ele diria talvez que no passado existiam girafas de diferentes tamanhos de pescoço, certo? Aí teve uma seleção natural. A explicação mais clássica é a da seca da savana, e tem várias outras para isso, né? Em que uma seca muito grande, a vegetação que estava no chão secou e só teve o arbusto com as folhas no alto como tipo de alimento disponível para a girafa. A girafa de pescoço curto não consegue o alimento, morre. A girafa de pescoço comprido consegue o alimento, sobrevive e passa essa característica para a geração seguinte. Ele diria também que em relação à orelha do coelho, tinha coelhos com vários tamanhos de orelha. Orelha longa, orelha curta, seleção natural. Coelho de orelha longa
percebia mais facilmente o predador, fugia. Coelho de orelha curta, né, era mais comido, mais predado, desaparecendo essa característica na população. Para Darwin, o ambiente seleciona, o ambiente escolhe os portadores das características favoráveis. Olha a girafa fazendo aquela comparação. Para Lamarck, o esforço fez o corpo se transformar e ao longo das gerações o pescoço foi se tornando cada vez maior. Para Darwin, o ambiente apenas selecionou, escolheu. Os indivíduos com pescoço mais longo conseguiram alimentos, sobreviveram. Aqueles de pescoço curto foram eliminados, certo? Comparaçãozinha. Só que, irmãozinho, Darwin não conseguiu explicar as causas da variabilidade, por que nós somos diferentes. É por isso que tem o neodarwinismo, também chamado de teoria sintética da evolução, certinho? Nós não vamos abandonar Darwin, nós temos aí os 3 tópicos de Darwin, né? A variabilidade, a seleção natural e a adaptação dos indivíduos. Só que graças à genética, olha aqui que vai ser acrescentado as causas da variabilidade. Por que nós somos diferentes, né? Você é o seu irmão, você é da sua irmã, do mesmo pai e da mesma mãe, não é? Mas apresentam características diferentes. A genética aponta como fonte de variabilidade as mutações, as alterações no material genético, no DNA, e as chamadas recombinações gênicas, como a segregação independente, o crossing over, a fecundação, a junção do material genético de indivíduos diferentes, do pai e da mãe, criando uma nova receita. Então, isto aqui, o neodarwinismo acrescenta as causas da variabilidade, as mutações e recombinações gênicas. O resto, companheiro, ó, igual. A seleção natural atua sobre a variabilidade, indivíduos com características favoráveis estão adaptados, quem não tiver é eliminado. Beleza, irmão? Lembra o tal do crossing over? O tal do crossing over é aquela troca de fragmentos de pedaços entre cromossomos homólogos, é um dos mecanismos que gera a variabilidade, que você irá estudar, né, na meiose, já estudou na meiose, né, processo de formação de gametas nos animais. E olha lá, irmão, você tem 2 exemplos clássicos, lembra a mariposa? Mariposa clara, mariposa escura, o chamado melanismo industrial. Olha a variabilidade aqui, ó, lá na Inglaterra. Ambiente sem poluição, tronco das árvores claro, carregado de líquens. Mariposa clara se camufla melhor. Mariposa escura é mais vista, é mais comida com os passarinhos, pelos passarinhos. Então, nesse momento, o legal é ser mariposa clara. O ambiente muda, vem a revolução industrial, a fuligem, fumaça, poluição, mata os líquens, escurece o tronco das árvores. Olha o que acontece. Mariposa escura está mais camuflada, se protege melhor. Mariposa clara está estampada no fundo preto. Olha lá, é mais vista, é mais comida pelo passarinho. Isso mostra, né, a relatividade da característica no ambiente, né? Uma característica que hoje é boa, amanhã pode ser ruim. Uma característica que hoje é ruim, amanhã pode ser boa. Quem vai julgar? O ambiente, seleção natural. E o exemplo mais clássico, irmão, é a resistência das bactérias aos antibióticos. Lembra? Os antibióticos usados de maneira equivocada, errada, sem cuidado, sem dose, sem o tempo necessário, eles acabam selecionando formas de bactérias cada vez mais resistentes ao longo aí do tempo. E nós vamos ter situações em que uma gama muito grande de antibióticos acaba não fazendo efeito devido às bactérias resistentes. Lembra que elas são resistentes devido às mutações que acontecem naturalmente. Não foi o antibiótico que provocou mutação, não foi antibiótico que provocou mutação. A mutação aconteceu espontaneamente. O antibiótico apenas vai selecionar, matando as bactérias sensíveis e deixando as bactérias resistentes, que tende a aumentar a população, podendo aí manter ou piorar o quadro infeccioso do indivíduo. Você toma, irmão, muito cuidado
em explicações que exigem de você a explicação correta, que fala que de tanto usar o antibiótico a bactéria ficou resistente. Lamarck, hein? Lamarck. De tanto usar a bactéria ficou resistente. Lamarck. Se falar, o antibiótico tornou a bactéria resistente. Sai dessa, cara. Antibiótico não é fortificante para a bactéria, não é o whey pro da bactéria, para matar a bactéria. Tá? Então a explicação é aquela: selecionam as bactérias que são naturalmente resistentes. Não aceite numa frase lamarquista, numa frase darwinista, qualquer palavra que se refere à genética. DNA, gene, alelo, mutação, frequência gênica, qualquer coisa envolvida com a genética não pode estar numa frase lamarquista nem darwinista, porque não existia genética na época. Você vai aceitar essas palavras quando a explicação for neodarwinista, da teoria sintética da evolução. Fechou, irmão? Fica de olho.